meditar na proposta temática Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, que diz: E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Versículo 7, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Enquanto quero agradecer a Deus o privilégio de mais uma vez poder tornar a esta linda e coesa igreja. Para isso, agradeço ao pastor Levi. Muito obrigado, pastor Jurandir. Agradecendo a ele, externo a todo o ministério, a igreja, presbítero Júnior, toda a coordenação dos adolescentes e a todos que compõem esta união, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do Danilo, um filho do coração. De muitos anos nós temos uma amizade fraternal e quero te agradecer pelo carinho e cuidado que tem tido para comigo. E o Júnior, cadê os conterrâneos? Deu o irmão Júnior, que é conterrâneo com a família. Depois eu quero te dar um abraço. Queridos, quero tomar por base esse texto para provocar os desafios propostos para a nossa geração. Quando nós debruçamos sobre o texto, estamos diante de uma realidade que na ótica humana seria impossível, pois a maioria daqueles que alvoroçaram a Ásia, a Europa, o mundo, eram pessoas na ótica acadêmica sem condições, na ótica cultural sem nenhuma probabilidade, mas cheios do Espírito Santo. Quando nós analisamos a história, nós percebemos que através dos tempos, o projeto chamado Israel, que foi chamado, escolhido, eleito por Deus, para divulgar o seu amor, a sua grandeza ao mundo. Quando nós analisamos a história, Deus trata este povo como nenhum outro. E o interessante é que a probabilidade de gerações, como o próprio Davi disse, Salmo 104, que o desejo dele era anunciar a outra geração as grandezas de Deus, era porque havia uma preocupação com este fator desde o início. A Bíblia nos mostra, posteriormente Salomão verbalizou, publicitou, que um pai judeu deveria ensinar o filho ainda na tenra idade. Ensinar o quê? As grandezas de Deus, para quando ele crescer não esquecer dela. Quando nós analisamos o contexto cultural, a lei, a gente percebe que havia uma preocupação dos líderes, dos rabínicos, dos responsáveis pelo ensinamento de uma geração futura, a ponto que o contexto diz que quando eu tivesse um filho judeu, ou uma filha, obviamente,
eu teria que incutir e catequizar na mente dele esta grandeza, este Deus, na tenra idade, diga-se, de 5 a 6 anos. Então eu chamava esta criança, era um dever meu como pai, trazer-lhe a instrução que o contexto chama de Beit Talmud, ou Beit Talmud, porque Beit é casa no original, Talmud, instrução. Então eu tinha como pai a responsabilidade de inserir na mente deste menino a lei, os princípios e as grandezas do Deus que eu servia. Então, dos 6 a 12 anos, obviamente em uma cultura diferente, mas se nós tomarmos base para o nosso contexto ocidental, que é o período mais conhecido da puberdade, o período puberal, é o período da mutação do corpo, se eu quero impactar uma geração, imprimir algo nela, esta é a data fundamental. Então, quando essas crianças, ou digamos assim, considerando a nossa cultura para um melhor entendimento, completava 12 anos, ele já estava com os principais pontos da lei na mente. Então, a partir dali, o meu dever como pai, se ele fosse homem, era tornar, o meu sonho era que ele fosse um líder, um mestre futuro da lei de Moisés, para que? Impactar gerações. Então, quando esta criança completava 12 anos, então ele ia estudar agora o Beit Midrash, depois de passar pela sabatina. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim, por favor. Então, quando ele completava 13 anos, a 12, eu o pegava e o levava ao templo para ser sabatinado pelos escribas, os formadores, geradores de novas gerações. E ali eles testavam a capacidade intelectual deste jovem, por meio das respostas do que ele aprendeu no Beit Talmud, em casa. E conforme a resposta fosse dentro do que eles esperavam, eles aprovavam aqueles adolescentes, digamos, no nosso conceito. Então, aprovado ele tinha o direito. Por exemplo, eu estava sendo examinado ele por 4 ou 5 mestres da lei. Então ele aprovado, eles tinham agora o direito adquirido pelo conhecimento da intelectualidade de escolher qual deles ele ia servir como seu mestre ou se tornar discípulo. Por exemplo, escolhi o mestre Levi, com todo respeito. Então, a partir dali, como adolescente, eu ia começar a aprender, estudar minuciosamente o Beit, sala, casa, midrash, o ensino acurado, debruçado, cascaveado desde a Torá ao restante. Então, com 15 anos, digamos assim, eu começava, a minha vida já não era mais minha, porque agora era dele, ele era o meu mestre. Aonde ele ia, eu iria. Quem convidasse ele, eu estava no contexto. Então, por quê? Porque tudo eu tinha que aprender dele. Por exemplo, um dos pontos, 3 metros de distância, eu tinha que observar como é que o meu mestre senta. Ele põe o dedo na boca, ele põe o dedo no queixo, ele segura a Bíblia com a mão esquerda. Eu tinha que aprender dele, tanto no comportamento, além do contexto da lei. Então era assim que eu passava 15 anos aos pés, levando poeira, aprendendo aos pés dele. Então, com 15 anos de estudo, 30 anos de idade,
ele ia me formar mestre, ele me dava o direito, aprendendo aos seus pés, ser mestre da lei de Moisés. Sendo assim, ia formando gerações em gerações para anunciar as grandezas deste Deus. Este era o conceito judaico. Mas quando nós analisamos, desde o período intertestamentário, com o advento dos gregos macedônios, que em síntese foram minando o conceito hebraico, trazendo o conceito do helenismo grego para dentro das nações ou províncias que eles conquistavam. Então, com isso, foram minando gerações, a ponto de os romanos chegarem cerca de 64 a.C. e politizaram tudo. Então agora já não havia mais um comprometimento deste período de formar gerações, porque agora a intelectualidade prevalecia pelo conceito político e de sobrevivência. Agora já não era mais um comprometimento com Deus, com a mensagem, com o culto, mas sim com os interesses financeiros, partidários. Então a corrupção vem. Para se terem uma ideia, segundo a história diz que o sumo sacerdote que foi nomeado não era original da descendência de Arão, Caifás. Caifás era um ajeitado político. Então agora já não havia mais comprometimento com Deus. Herode, 33 anos antes de Cristo, vem, e neste período ele levanta, ele constrói um suntuoso templo para agradar os judeus, e o glamour, a luxúria era o que prevalecia. Agora já não existia mais palavras. E qual era o perigo? Agora as novas gerações que estavam se formando dentro de um contexto corrupto. Gilberto, prazer revê-lo, já não eram originais, porque a corrupção tomou conta que, segundo Lucas diz, que muitos que não aceitavam migravam para o deserto da Judéia, procurando uma vida melhor no oásis. Então é nesse contexto que Paulo entra. Veja que Paulo escolheu Gamaliel, o melhor mestre de formar novas gerações. Alguns escritores, entre ele Paul Gardner, ele faz uma diferença entre 14 anos de Paulo e Cristo. Então é aqui que a preocupação vem, porque esta nova geração de adolescentes terminava o Beit Talmud, entrava no Beit Midrash, os aprovados, mas o que importava agora já não era o comprometimento com Deus, mas sim se era filho de alguém influente, se tinha jogo político. A espiritualidade, o comprometimento com a palavra já não existia. Escolhidos por isso. E olhe que, segundo a história rabínica ensinam isso, judaico, que havia um conceito local tão grande dentro de Jerusalém, porque dizem que Jerusalém foi aonde nasceu a humanidade. Tudo está em Jerusalém: a sabedoria, a inteligência, a intelectualidade, a santidade. Aí ele dizia que quanto mais longe de Jerusalém você morar, menos santo você é, menos sábio você é, menos inteligente você é, menos probabilidade tem.
Você está entendendo agora que quando Jesus completou o Beit Talmud com 12 anos, foi fazer a sabatina. A Bíblia diz que nenhum até ali deu um show como ele de conhecimento, porque até os doutores que sabatinaram ele, perguntavam, ele respondia, dava a interpretação do texto, e aí eles diziam, que sabedoria é essa? De onde é esse menino? Mas era de longe, era da Galileia, não serve. Era isso que acontecia, era isso que prevalecia. Aí Deus não suporta. E envia Jesus. E Jesus vem. Volto a dizer de novo. Passa o conceito da lei para não ser embargado. Veja que ele segue todo o processo, o Beit Talmud. Como eu falei agora, ele é descartado com 12 anos. Passa agora, sair da história com 12 anos. E há estudiosos que diz que ele nesses 12 anos, para que se cumprisse, porque se um advogado quer advogar, tem que ter o currículo, tem que ter o diploma, e assim por exemplo as outras formações, tem que ter legitimidade, senão é embargado, senão é um falso estelionatário. Então observe que Jesus, por isso que alguns estudiosos dizem que de 12 a 30 anos ele foi estudar, alguns dizem em Alexandria e outros no Tibete. Isso é comentário extra-bíblica. Quando ele completa 30 anos, que era justamente a hora de um homem judeu, de um jovem se tornar mestre, ele volta. Quando ele volta, ele não volta para o templo, porque já foi expulso de criança, foi expulso com 12. Quando ele volta com 30, o sumo sacerdote era Caifás, não era original. Então ele vai para o Jordão. Porque no Jordão estava o representante sacerdotal original, era João Batista, vindo do 8º turno de Abias. Então quando ele vai para o Jordão, João Batista, sem a apresentação, já o discerne. E começa a gritar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é reconhecido. João o batiza. Mesmo sem querer, sabendo a superioridade, mas para que se cumprisse toda a justiça, ele o faz. Saindo ele da água, já cheio do Espírito, vai ser tentado. A partir daí, ele é mestre. Pode analisar no Novo Testamento, que há uma preocupação a partir daqui. Me abre mais o retorno que baixou. Eu não vou gritar não, pode ficar tranquilo. Então observem, que agora, ele com 30 anos, vai formar um grupo de discípulos, porque na sua concepção, ele já foi rejeitado. A sua mensagem ia diferenciar, ia impactar uma geração com uma mensagem do céu, e o contexto judaico, com todo respeito, não estava à altura. Então, para formar os discípulos, ele precisava de comprometimento. E olha o contexto, aonde estavam os crânios, aonde estavam os inteligentes, os santos, segundo o judaísmo, Jerusalém. Qualquer pessoa que quisesse difundir, disseminar uma tese e quisesse formar um grupo, era Jerusalém o melhor lugar, porque lá estavam os melhores. Então Jesus vai preparar um grupo de jovens, um grupo de pessoas que vai fazer posterior o difundir da sua mensagem. Porque eu volto a dizer, como discípulo do mestre Levi, o meu dever é que na falta dele, quando ele morrer, eu vou ter que continuar pregando o que ele me ensinou, mesmo que custe a minha vida. Então os de Jerusalém não estavam aptos, porque Flávio Joséfo diz que os de Jerusalém tinham entendimento, tinham intelectualidade, tinham sabedoria, mas davam mais valor ao dinheiro do que à honra.
A honra estava em segundo plano, primeiro vinha o cachê. Aí Jesus vai começar a divulgar a sua mensagem, e precisava de comprometimento. Então ele vai começar por longe de Jerusalém. Enquanto o judaísmo dizia, quanto mais longe, menos santo, menos inteligente, ele começa na Galileia, mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Então, pela lógica do recursos humanos, psicológico, qualquer pessoa, com a ideia que ele teve, ia em Jerusalém, formar uma nova geração para difundir uma nova mensagem. Mas ele não vai buscar os anéis, ele não vai atrás dos intelectuais. Porque Flávio Josefo diz que enquanto os intelectuais valorizavam mais a grana do que a honra, ele também aborda que os da Galileia, do interior, sem diploma, sem intelectualidade, sem cultura, mas valorizava mais a honra do que o dinheiro. Você lembra que quando lá na frente alguém quis pagar a Pedro para ele orar para o dom do Espírito Santo, e Pedro estava liso, porque a crise estava grande, ele olhou para aquele cabo e disse: vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Tu está pensando que esse poder se compra com dinheiro? Era porque era característica dos galileus. Aí ele vai formar um grupo de 12 homens para alvoroçar o mundo, para difundir a mensagem que ia contradizer os intelectuais. Eu quero mostrar com isso o desafio da nossa geração. Quando ele começa a ensinar, ele vai ensinar uma mensagem que os intelectuais não entendiam. Ressurreição, Rei dos judeus. Se você ler Atos dos Apóstolos 23:8, você vai observar que a alta cúpula do judaísmo, que eram os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjo nem em espírito. E era a cúpula que dirigia os cultos. Era a cúpula que coordenava o templo, o espiritual. Porque o sumo sacerdote estava nesse grupo. Eles não formavam, não colocavam na mente dos judeus que havia ressurreição, porque eles só acreditavam na tradição escrita e não na oral. Agora a mensagem que Jesus vai incutir no coração desses homens para alvoroçar o mundo é ressurreição. Eu estou aqui, mas vou voltar para o meu Pai. Vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar para dar vida ao ser humano de novo. Veja que era tão difícil incutir a mensagem da ressurreição, a mensagem de vida após a morte no coração de os judeus, que ele pregou, ensinou 3 anos e meio e os discípulos não entenderam. O judeu era bem preparado no judaísmo. Você observem que quando Jesus começa a ensiná-los, a notícia chega em Jerusalém: apareceu um homem na Galileia, um nazareno, dizendo que é rei dos judeus e que vai ressuscitar. Aí disseram: quem é que autorizou ele? Vai saber se ele é mestre. Se ele só pode formar outros, quem é mestre? E pelo jeito a gente não tem currículo, a grade aqui em Jerusalém, ele não faz parte da grade curricular. Veja que você vai ver no Novo Testamento, algumas vezes, os líderes de Jerusalém mandando os peritos da lei, os escribas, os doutores, para botar casca de banana, fazendo pergunta para ver se ele era mestre. Quando ele dava a resposta, eles baixavam a cabeça e diziam: verdadeiramente tu és mestre. Veja que o próprio Nicodemos: sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Imaginei os discípulos acreditaram na sua mensagem. Os discípulos esperavam que ele fosse um rei terreno para destronar Roma e libertar o seu povo. Era essa a mente terrena. Eles não acreditaram.
capítulo 13 do João. 3 anos e meio entre milagres que nunca foram vistos. Veja que Jesus alvoroçou Jerusalém. Pela sua mensagem, Jesus alvoroçou a Síria. Todas as regiões circunvizinhas foram alvoroçadas, porque a Bíblia diz que não só de Jerusalém, mas da além da fronteira, trazia os doentes, eles curavam, trazia os demoniados, os demônios corriam, botavam na beira da estrada, por onde ele passava, vida ia sendo dada de novo. Ele revolucionou com o poder da palavra, para formar uma geração, para continuar depois dele. Capítulo 13 de João. Ele faz a primeira reunião de despedida. Veja que no capítulo 13 ele vai ensiná-los a como serem servos um do outro, a como ser grande. Hoje, para a gente querer ser grande, entre aspas, é pisando por cima do outro, é caluniando. Jesus disse: você quer ser grande, sirva um ao outro. Quer ser grande, seja servo. Ele vai ensinando, e ele diz, a partir do versículo 32, 33, salvo engano, ele diz: assim como eu falei para os judeus, eu falo para vocês agora. Por um pouco de tempo eu vou estar com vocês. Vocês vão me procurar e não vão me achar. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eles não entenderam. E vem os questionamentos duvidosos. Aí é por isso que vem o capítulo 14. 3 anos e meio não foi suficiente para eles aprenderem e acreditar na mensagem da ressurreição e Cristo como Rei eterno. Então ele vai usar a cultura, o que eles entendiam. Na cultura, você vai ver 3 coisas no ministério, na Bíblia: promessa, desposamento e bodas. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, você vai ver quando Paulo, posterior, escreve aos crentes de Éfeso, que o Pai prometeu Jesus à igreja antes da fundação do mundo. Por isso que no capítulo 14 começa com promessas. Por exemplo, me permita, pastor Levi, com todo respeito, a cultura judaica era a seguinte. Por exemplo, me ajuda aqui, filho. Qualquer um de vocês, adolescentezinho, vem cá, corre, rapidinho, tem aqui. Esse menino é meu filho, exemplo. Ele ainda está na tenra idade, está imaturo. Me ajuda aqui, filha. Essa menina, exemplo, é filha do pastor Jurandir. Só que agora eles não se conhecem. Mas eu conheço o pastor Jurandir. Aí eu digo: pastor Jurandir, eu tenho um filho ainda inexperiente, e o senhor tem uma filha. O senhor não quer comprometer a minha família com a sua pelo matrimônio? Como? Prometendo a sua filha ao meu filho, e eu prometo meu filho à sua filha. Ele fecha o contrato, diz: fechado. Então, a partir daqui, ele, a mãe, os irmãos, os primos já sabem que há um comprometimento. Ela já está prometida. E eu vou dizer: meu filho, você já está prometido a uma moça. Então eles vão trabalhar para entregá-la, ela pura, a ele. E eu vou trabalhar para o grande dia, para a festa, para o dote. Eles não se viram. Obrigado, filha. Obrigado, filho. Está feito. Promessa foi feita. Paulo diz que Deus prometeu ele antes da fundação do mundo. Eu volto para Maceió e ela mora aqui, por exemplo.
quando eu voltar para casa, o meu filho já cresceu. E como ele é o unigênito ou o primogênito, ele não sai da minha casa. Ele vai casar, vai ter filho, vou dar a porção dobrada a ele, porque enquanto eu viver, ele como primogênito vai cuidar de mim. Então ele tem que estar perto de mim. Por isso que a minha casa tem que ter lugar para mim e para ele e a família dele. Aí eu chego para ele e digo: meu filho, já está na hora do desposar. A sua prometida já está pronta. Aí eu envio ele, eu não venho, mas eu envio ele para Limeira. Quando ele chegar em Limeira, vai na casa do pastor Jurandir e vai conhecer a princesa. Aí veja que Jesus diz sempre: o Pai me enviou a vós. As palavras que eu tenho dito não é minha, mas é o Pai que me enviou. Aí ele diz na casa dele: venha. Ele diz: o meu pai me enviou para pagar o dote. Aí ele chama a menina olha para o noivo e diz: eu aceito, pai, como ele é lindo. Aí ele paga o dote. Quando ele paga o dote, já não é mais noiva, já é esposa. Por isso que é desposar, promessa e desposar. Só que sendo esposa, ele não pode levar ela para Maceió, no caso o céu. Por quê? Está maduro, mas vai primeiro preparar o lugar. Vai voltar para Maceió, mas para deixar ela confortável, vai ter que dar garantia de que vai voltar. Ela já é esposa, mas não vai ter intimidade. Vai ter que esperar. Aí ele olha para ela e diz: eu vou voltar para casa. Você entenda agora porque o capítulo 14 é o simbolismo de um matrimônio. Ele vê a decepção dos discípulos, ele usa a cultura que eles entendiam. Ele diz: vou voltar para casa. Não fique triste o seu coração. Creia no meu Pai, creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: eu vou preparar lugar. E quando eu for, vou voltar outra vez e vou levar você para a intimidade. Para onde eu estiver, você esteja também. Mas ela precisava de uma garantia. Ela tinha que esperar. Ele volta, mas olha, a responsabilidade nossa. Até ali, a cultura judaica era a tradição dos pais. O dote era pago, literal, na maioria, com prata e ouro. Mas a prata e o ouro não dava direito do genival entrar. Era gentil. A prata e o ouro não dava direito dessa geração aqui falar das grandezas. Porque a exigência era sangue puro. O amor do Pai é tão grande que Romanos 8:32, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Ele vai para a cruz. Quando ele derrama o seu sangue, agora na cruz, aí o dote está pago. Ou seja, é por isso que Pedro escreve a primeira carta 2:9, 1:18, que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, não deixamos a maneira vã de viver, como a prata e o ouro, segundo a tradição dos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus que me deu direito, que foi o dote do meio e da minha entrada. Agora, terceiro dia, ele ressuscitou, poderia ir para o templo, não era, pastor? Mas não, ele aparece aos seus discípulos.
Por isso que quando os soldados disseram à alta cúpula que ele estava vivo, não acreditaram. Divulga que é mentira. Agora só os discípulos iam anunciar que ele está vivo, e era rei, e ia voltar. Probabilidade, improbabilidade cultural eram de longe, da Galileia. Para os judeus não era santo, era ignorante, analfabeto, não era inteligente. Político, iam bater de cara com o Império Romano. Jurídico, o Sinédrio não aceitaria. Econômico, estavam lisos, sem dinheiro para sobreviver. Como alvoroçar o mundo nessas circunstâncias? Sem intelectualidade, sem cultura, sem dinheiro. Se trancam, mas agora viram ele ressuscitado. Vai se despedir. Perplexos, chegam dois anjos e dizem: varões galileus, por que vocês estão assustados? Este mesmo Jesus que se ocultou nas nuvens, ele voltará outra vez. Voltaram para o cenáculo, se enclausuraram por conta da represália. Quando meu filho chegasse em casa, ele dizia: pai, está consumado, eu já paguei o dote, pai. Então na cultura, o filho foi pagar o dote. Quando ele voltava, eu condecorava ele. Veja que Deus lhe dá um nome que é sobre todos os nomes. Senta à direita do pai. Só que aí ele me pedia: pai, eu prometi a ela que o Senhor ia mandar um penhor para ela, para lembrar a ela tudo quanto eu falei, e para que todos saibam que ela é propriedade minha. Aí se você ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, aí Paulo está escrevendo aos gentios de Corinto, que o próprio Deus, foi Ele mesmo que nos ungiu e selou com o penhor do seu Espírito em nossos corações. Os judeus foram selados em tábua de pedra, a noiva, a esposa no coração. Aí o papai diz: eu vou selar agora, filho. Eu sei que aqui já teve gente, eu sei o que é área agrícola, área do agronegócio, e eu já vi muito desde criança. Hoje diminuiu, mas era muito. As pessoas roubavam manadas, roubavam gados, boiadas. Mas os ladrões, por mais espertos que fossem e valentes, via o lacre num animal, numa ovelha, em uma vaca, em um boi, e dependendo de quem era o selo, eles não roubavam, porque dizia: não entra aí não, senão vai dar B.O. O dono aí não é frouxo que se cheire. Aí Paulo diz que Deus selou a igreja com o selo do seu Espírito em coração. Como o que? Penhor, propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdotal, real, povo santo, com um objetivo: para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí quando ele diz: pai, eu prometi a ela que o Senhor ia mandar o selo. Aí diz Lucas, Atos, começa capítulo 2, que de repente a noiva, agora esposa, estava trancada no cenáculo. De repente desce do céu um foguento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você está pensando que o inferno queria o pré-congresso? Você está pensando que o inferno está preocupado com a tua situação financeira, econômica ou padrão de beleza? A única coisa que deixa o inferno doido é esse lacre, porque ele não pode tocar. Ele ruge de longe como um leão, porque quando ele olha, o selo está lá, pertence a Jesus, e aí vai dar B.O. Não pode tocar, não pode parar a nossa geração. Agora os analfabetos
vão pregar que existe outro rei, a lei de César, e que está vivo, morreu, ressuscitou e vai voltar. Veja que a primeira pregação, quem vai pregar é o improvável, que há 10 dias atrás tinha se desviado, ou seja, vamos dizer há 2 meses atrás, arredondando, tinha se desviado, tinha perdido a carta, a credencial. Agora Jesus ressuscitou, restaura ele, enche ele do Espírito Santo, e era um dos piores ignorantes, analfabeto. Quando disseram, tão bêbado, essa raça ruim, aí ele diz, tem bêbado ninguém aqui não, Senhor. Isso aqui é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel. Ele começa a pregar do Antigo Testamento, termina na ressurreição. Ele nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas dizendo, eu quero aceitar este Jesus, eu quero ser batizado também. Vão alvoroçar Jerusalém. Começam em Jerusalém alvoroçando. A religião quer parar, mas não pode. Com ordem judicial, joga na prisão. O anjo ia lá, nem abria a cela, tirava com a cela fechada. E quando pensavam que eles tinham parado, ele já estava no meio da rua pregando de novo, alvoroçando Jerusalém. O alvoroço era tão grande que a Bíblia diz que todos os dias o número do que viriam ser salvo era. Jesus batizava, salvava, e Jerusalém pegava fogo pelo poder da palavra. Disseram, a prisão não para. Chama a justiça, o Supremo Tribunal Federal do judaísmo era o Sinédrio. Aí os magistrados chamaram Pedro e João, provocadores, alvoroçadores, coercitivamente. Vamos ouvi-los, temos que pará-los. Mas a Bíblia diz que Pedro e João vão cheios do Espírito, analfabeto, sem um bom vernáculo. Aí diz Lucas 4:13 de Atos, que quando os magistrados ouviram Pedro e João falar, e vendo a ousadia deles, ficaram maravilhados das palavras que saíam da boca deles, e disseram, estes homens tiveram com Jesus. Se tiveram com Jesus, ele está vivo. Se viram Jesus, ele está vivo e vai voltar. Disseram, não tem como pará-los. Só pela leitura. São miseráveis, indoutos. Quem terminou recentemente o Beit Midrash, pegou o canudo de mestre da lei de Moisés, top. Quem foi o seu mestre? Gamaliel, Dr. Saulo. Aí reuniram-se e disseram, precisamos nomear alguém para parar os ignorantes. Aí Gamaliel dá o seu veredito, o seu voto. Tem um menino meu que aprendeu aos meus pés, que ele entende ninguém melhor do que ele. Se o problema é parar os analfabetos, ele é o cara. Assinaram juridicamente, assinaram sacerdotamente e deram autoridade. Em síntese, ele vai arrebentar com a igreja. Pelo poder do ódio, do conhecimento, da intelectualidade, ele vai prendendo, botando muitos para fugir de Jerusalém, e outros se desviando da fé. Quando ele pensou que já estava no ápice, aí a notícia chega, aqueles que não desistiram, por onde vão, estão alvoroçando. E tem um grupo que está em Damasco, e Damasco está alvoroçada pelo poder da palavra que eles pregam. Fé de ordem, fé de ofício, vai pensando em matá-los se eles não desistissem ou deixá-los presos. Quando ele vai chegando em Damasco, eu acho lindo, eu gosto de falar sempre isso. Ele diz, com toda suporte jurídico, suporte sacerdotal, com soldado de escolta, ele diz que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol. E olhe, meio-dia ou perto, e a ciência diz que nesse horário é a glória maior do sol, atinge na coroa 2 milhões de graus Celsius. Então o que é que ele diz? Que desce um brilho do sol. E para Paulo, a igreja era ignorante, era de longe, era analfabeto, e
A língua era o aramaico, o hebraico era a língua intelectual da liturgia, só falava os top. Aí ele diz que um brilho que brilhava mais do que o sol desce e ele cai com a cara no pó. E ele diz: do meio do brilho saiu uma voz e falou comigo em hebraico, e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem tu és? Eu sou Jesus, eu estou vivo, eu sou Jesus, a quem você persegue. O perseguidor agora vai se tornar uma peça fundamental na divulgação de que Jesus está vivo. Em síntese, ele vai, depois de 14 anos, sacudir a Ásia, pregando e dando testemunho desde Damasco que Jesus é o Cristo, ele está vivo e vai voltar. A intelectualidade perde para o espiritual. O ignorante chamado Ananias orou por ele, as escamas caiu e ele foi cheio do Espírito Santo. E ele diz agora: tudo o que eu aprendi, todos os meus estudos, não estou falando o contrário, muito além, estude, mas ele diz: tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu não esqueci, mas eu deixei de lado e dei prioridade. O poder do Espírito, o poder, a unção tem prioridade. Olha para quem está ao teu lado, diga: seja cheio da unção. Estude o máximo que você puder, mas dê prioridade à unção. Quando eu terminei o curso de teologia bacharel pelo MEC, o reitor chegou para mim e disse: você vai escolher a turma para eu ser jurador da turma. Mas ele disse: eu sei que você é afogueado, quebra a ética, levanta a mão. Você agora é doutor, você agora é doutor em bacharel pelo MEC, Ministério da Educação. Seu currículo está na UFRJ, você agora é doutor, então vai ter que conter-se, vai ter que pregar quietinho, vai evitar falar línguas estranhas, não vai levantar a mão. Eu olhei para ele e disse: então tome o seu canudo de volta. Eu prefiro a unção, eu prefiro a unção, eu prefiro a unção. Quem, cadê a geração que vai que vai sacudir este tempo presente? Ele sacode a Ásia com a sua comitiva. Primeira viagem termina na região licaônica, em Cônio, Lista e Derbe. Segunda viagem começa no capítulo 16 e vai alvoroçando por onde passava. As notícias vão se espalhando. Jesus está vivo. Pode analisar. Esta era a principal mensagem: ressurreição. Na Ásia, os judeus foi o pior encalço. Em toda a Judéia, os judeus tentavam calá-los por conta da ressurreição. Termina, chega a segunda viagem, está na região, salvo engano, da Frígia, e vai para Troade. Tem uma visão de noite para passar para o continente europeu, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele pega a comitiva e vai divulgar que Jesus está vivo, que Jesus é rei na terra da Europa, região do império, porque era a região grega romana que Roma dominava. Chegam em Filipe, pregam: Jesus está vivo e faz milagre, e vai voltar e ele é rei. É expulso, chicoteado. Intelectualidade não é usada. Em vez de aplauso, chicote. Em vez de hostel 5 estrelas, prisões.
Como alvoroçar deste jeito? Que hoje eu só vou pregar por 15 mil reais, por 20, nada contra, mas eles alvoroçaram o mundo lisos, sem ter cachê, sem ter dinheiro, vivendo de favores, trabalhando para sobreviver. É expulso de Filipe, vai para Anfípolis, Neápolis, região grega romana, e vai chegar em Tessalônica. Tessalônica e Corinto, eu tive lá esse ano. Era a região mais importante, promissora, e era uma região dominada pelo gnosticismo, por meio das escolas de Zenão e Epícuros, os estoicos e epicureus, que diziam que não há vida após a morte, e não acreditavam na ressurreição de Jesus. Foi nessa região que disseram: esse Paulo é doido. Como é que ele prega um homem que foi morto de cruz como malfeitor e está dizendo que ele ressuscitou no terceiro dia e vai voltar? Isso é loucura. Veja que quando ele escreve para Corinto, ele diz: o evangelho é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele está vivo. Quando ele chega em Tessalônica, vai pregar esta mensagem. Veja que a tônica que agrediu, que alvoroçou, é que ele prega que Jesus está vivo e é rei. E esta palavra rei vai afrontar o rei César. Mas ele teve que fugir. Mas impactou em poucos meses. E olhe, se deu meses a ponto dos invejosos, encrenqueiros, procurar a justiça e dizer: estão pregando aqui uma nova doutrina, estão desconsiderando o reinado de César, estão pregando um Cristo que foi morto e está vivo, e que é outro rei, Jesus. Este povo que tem alvoroçado o mundo, a notícia chegou primeiro do que eles chegaram em Tessalônica, e estão virando Tessalônica de cabeça para baixo. Perturbou Tessalônica. Aí expulsam Paulo, e a filosofia do gnosticismo vem, aí dizendo que Cristo não está vivo, que Cristo morreu. Aí é quando Paulo escreve a carta a Tessalônica, dizendo: irmão, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Nós não vamos ressuscitar primeiro que eles. Primeiro eles, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. E aí subiremos, nos encontraremos com eles na nuvem, e de lá estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que é que ele diz, olha a tônica da mensagem. Hoje o YouTube, hoje me ligam a vocês pedindo consolo. E qual é a mensagem que a gente vem? A porta vai abrir, o emprego vem, calma, você vai vencer. Mas Paulo diz que a mensagem de consolação maior é essa. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Balança quem está ao teu lado, diga: levanta a cabeça, ele está vivo, ele é rei e ele vem. Disseram: temos que parar. Disseram: vamos prender primeiro Pedro, para desistir. Prenderam Pedro, ameaçaram de crucificá-lo caso não desistissem. Ele disse: desistir não dá, segundo a tradição. Me botem de cabeça para baixo, que eu não mereço crucificado ser como ele. Mataram Pedro, mas não arrancaram a esperança de uma nova geração. 64 depois de Cristo, 67 depois de Cristo. Aí Paulo agora já é um prisioneiro político, inimigo do Estado, por conta desta mensagem. Segundo a história, os algozes, em nome do imperador Nero, salvo engano, entram na catacumba e diz: prisioneiro Paulo, ou desiste ou vai ser decapitado.
ele pega a pena e escreve para a geração que estava recomeçando, geração de adolescentes. Aí ele escreve para Timóteo dizendo: meu filho, a minha hora está próxima. Estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão, mas eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Decapitaram Paulo, mas a geração de Timóteo continuou pregando e alvoroçando o mundo. 91 anos depois de Cristo, apareceu o último dos apóstolos pregando que Jesus é rei e que está vivo. João dizendo: filhinhos, a nova geração, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, é já a última hora, ele está vindo, ele vem. Aí o imperador Domiciano quis pará-lo, porque ele estava pregando um rei e um Deus invisível confrontando ele. Vou matá-lo de forma exemplar. Jogaram num lago de fogo em um tacho para matá-lo. Diz a história que quando vão buscar, nem o fio de cabelo. Aí joga onde? Joga na ilha de Pátimo. Quero ver alvoroçar ninguém lá. Lá não tem alma, lá não tem como escrever, lá não tem como pregar. Quero ver, vai morrer a míngua sem falar desse rei, nem desse Jesus. Aí é lá que surge a maior mensagem da história humana. João, Apocalipse, capítulo 1, ele diz: irmãos, aqui é o João, companheiro de vocês nas aflições. Eu estava exilado da ilha de Pátimo por causa da palavra do Senhor, mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito e ouvi uma voz como voz de trombeta detrás de mim dizendo: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, sou o primeiro e eu sou o último. Quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais e no meio um semelhante ao filho do homem. O seu cabelo era branco como a lã e branco como a neve, e a sua voz era como voz de muitas águas. O seu vestido era comprido, tinha um cinto de ouro em volta do peito, e os pés brilhavam feito latão reluzente. Quando eu ouvi, eu caí com seus pés como morto. Ele veio, me levantou com a mão direita e disse: tenha medo não, eu fui morto, mas eu estou vivo, e estou vivo para sempre. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Escreve para minha igreja: eis que eu cedo leio. Diga que guardem a coroa para ninguém tomar. Eu cedo estou voltando. Olha a motivação. João motiva a nova geração, João, para não desistir, João. Diga: quem vencer, quem continuar e for até o fim, eu vou dar o direito que Adão não tinha. Eu vou dar o direito de comer da árvore do meio do jardim de Deus. Quem vencer, aleluia, diga que vai ser motivacional. Quem vencer não vai sofrer dano da segunda morte. Quem vencer vai receber uma pedrinha branca com um novo nome, João. Diga para minha nova geração: quem vencer, vou dar poder sobre as nações. Quem vencer, vou tornar ele coluna no templo do meu Deus. Quem vencer vai sentar no meu trono comigo, assim como eu venci e sentei com meu Pai. Cadê a mão da geração vencedora? Cadê a mão da geração que vai alvoroçar Limeira e o Brasil e o mundo? Só precisa querer e valorizar a chamada. Olhem para mim, geração. Eu não era nem para estar aqui. Pelos padrões de beleza, estou fora. Pelo padrão da oratória, estou fora. Pelo padrão da ética, estou fora. Pastor Alexandre, mas olha eu aqui. Ontem cheguei do Japão. Para o mês já estou. Todo mês eu viajo 3 vezes a convite para pregar no mundo, e não viajo mais porque não tem como. Olha eu em Limeira. Então olha para esse jovem, para esse adolescente que está do teu lado, diga: o próximo pode ser você. Se prepara para alvoroçar o mundo.
Por onde eles passavam, alvoroçava. Sem dinheiro, sem alojamento, perseguidos, mas esperando o rei. Era a única coisa, a promessa. Alvoroçaram Jerusalém, Judeia, Samaria, alvoroçaram a Ásia, região grega romana, chegaram no império. A história diz que quando eles chegaram no império, o imperador não se incomodou, porque era mais judeus convertidos, e o tipo de culto era tipo de sinagoga. Mas essa mensagem alcançou os gentios, que eram escravos e tinham César como Senhor. Agora os gentios convertidos começaram a divulgar um novo rei, Jesus, que ia voltar. Aí o imperador, está escrito em Atos capítulo 18, versículo 2, mandou expulsar os judeus para os gentios perder a fé, os escravos. Os judeus foram expulsos de Roma, mas os escravos não desistiram mais, alvoroçaram Roma. Aí o imperador quis detoná-los, dizendo que eles ou reconheciam ele como Senhor ou ia maltratá-los. Quando ele pensava que os gentios, os escravos, ia desistir, eles gritavam: Maranata, Maranata, ele vem, ele é rei, ele vem, ora vem, ora vem. Eu fui pregar em Turino, num congresso de missões, e o pastor disse no final do congresso: vou te dar um presente. Me levou para contar a história da igreja em Roma. Ele disse: Bento, eu chorava por como é que aquele povo teve coragem para sobreviver. Só é escolher desistir, senão uma pedra bem pesada amarrada no pescoço vai ser jogada no lago. Me levou no lago. Ele disse: Bento, eles preferiam morrer do que negar. Morriam afogados, mas não desistia. O imperador, com raiva, disse: vou mostrar que esse Jesus está morto e que esta voz vai se calar. Esse Jesus não é rei e não está vivo. Preparou um tacho bem grande e mandou prender os crentes que pôde, jogar no buraco e nas grades. Chamou os romanos, marcou o dia do holocausto e encheu o azeite de azeite inflamável o tacho e mandou jogar fogo dentro. Quando a labareira estava bem alta e o fogo estralando e o azeite fervendo, mandou puxar os crentes do buraco e das grades, e os romanos assistindo e endoidecidos, adorando os deuses de Roma e o imperador. Ele disse: vá, arranque, acorrentado. Se eles não desistir, jogue no tacho. Aí o pastor disse: bem, vinham de dois em dois, os soldados tiravam, acorrentados. Quando eles olhavam para o fogo, o azeite fervendo, eles queriam saltar um do outro. Eu disse: pastor, eles estavam com medo. O pastor disse: que medo, Bento? Quando eles olhavam para o fogo e via a multidão adorando os deuses de Roma, eles puxavam e diziam: me solta, que quem vai primeiro sou eu. Eu quero ver o meu rei primeiro do que você. Eles não se saltavam, eram jogados no tacho. O fogo fazia barulho. Quando eles caíam, os romanos enlouqueciam. Aí ele disse: Bento, com 20 minutos houve silêncio. Os romanos pararam de cantar. Que é que houve? Um alvoroço. Que alvoroço? Os crentes que foram jogados dentro do fogo começaram a pular de dentro do fogo, sem nenhuma queimadura e sem as correntes. Os romanos se calaram. Os que estavam de fora começaram a cantar: meu rei está vivo, meu rei está vivo, meu rei está vivo. E os que saíam do tacho corria e gritava: os deuses de Roma são fracos, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Gerações alvoroçadoras. Rabai, não pararam. Século 16, indulgências plenárias, não pararam. Coliseu, não parou. Século 18, liberalismo teológico, não parou. Século 20, 1904, o esfriamento europeu. Um adolescente chamado Evan Robert, filhos, mudou a história. Chegou para o pastor com 13 anos e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito, quero fazer a diferença e alvoroçar esta Europa. O pastor disse: vá orar. Passou mais 13 anos. Com 26 anos, começou a ser cheio do Espírito e pregar este evangelho. Jesus está vivo e vai voltar.
Há quem considere que foi o maior avivamento da história desse tempo, porque os cultos não tinham hora para terminar. Tinha gente que ia do trabalho direto para o culto, rodava 24 horas, Jesus batizando, salvando e as almas se convertendo. Século 20, 1906, um jovem, adolescente, digamos assim, William Seymour, preto, no meio do racismo norte-americano, revolução industrial, ele prega esta palavra. Expulsam ele do culto e não tem mais espaço. Ele diz: eu não vou sair daqui enquanto Jesus não sacudir e alvoroçar esta América. Juntou um grupo de irmãos para orar, buscando esse avivamento. O avivamento vem. E pessoas sacudiram a Europa. Século 20. Os nossos pais não tinham o que a gente tem. Hoje a gente tem faculdade, hoje a gente tem anel, tem cadeira almofada, tem ar. A gente pode fazer muito mais. Quando eles tinham, era um burro. Muitos andavam uma semana para ganhar uma alma e levar ceia para uma pessoa. Hoje a gente tem hotéis. Eles dormiam debaixo de pé de manga, de jaca. Muitas vezes na banquinha que balançava quase caindo. Não tinham diploma, era para o mod, para a riba. Mas tinha marcas na testa. Os cultos não dependiam de pregador, não dependia de cantor. Era mensagem genuína, sem muito arrudeio. Era a palavra: Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele está vivo e vai voltar. Agora olha como começava e terminava o nosso culto. Não tinha nenhum animador de igreja. O hino da harpa era bonito, e quando tinha um cantor ungido fazia a diferença. Mas eu vi muitos crentes sendo batizados no cantar do hino da harpa. Até o hino 15 Jesus batizava. Quantos mortos trazidos para a igreja não voltava respirando. O nosso tempo era alvoroçado pelo poder. Não tinha o nome de gospel, evangelho. Eram protestantes, eram os bodes, mas eram protestantes cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O tema é bonito. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Mas essa é a história deles. E qual é a minha história? Esta é a tônica do tema. Eu tenho que alvoroçar a minha terra, o meu tempo, a minha geração. Os reformados estão dizendo que nós somos doidos. Hoje os céticos usam as redes sociais para tirar isso de nós ou querer tirarem. Dizendo que só foi para aquele tempo a igreja primitiva, que nós somos doidos pentecostais. Não se conforme, nova geração, de estar num crente como se estivesse numa missa, com todo respeito. Crente pentecostal tem que fazer a diferença. Esta igreja cresceu não foi pela intelectualidade simplesmente, é importante, mas foi sobretudo pelo poder do Espírito Santo. É feio falar línguas estranhas, é feio rodar, mas eu vi muitas pessoas ricas se converter e ver um crente rodando e ficava dizendo: o que é isso? Eu quero também, pela unção do Espírito Santo. Estão querendo tirar isso da nossa geração. Vocês não sabem quantos importantes da alta estirpe me ligam. Bento, para de falar línguas estranhas, ficou para trás. A nova geração quer saber disso, mas não. Olha para a nova geração, Bento. Eles estão no culto, o olho nem molha de lágrima, nem lenço eles conhecem mais.
Eu sou da época que jovem, adolescente, criança rodava num pé só na igreja. Quem é desta época comigo? Jesus batizava. Agora quem era o pregador? Era o Zé, era a Maria. Dizem, tem lugar que eu chego que eles não querem mais ouvir línguas estranhas. Manda o bilhetinho, Bento, se puder falar devagar, fala, porque a igreja está sensível e a nova geração não entende muito desse negócio de línguas estranhas. Ora, então convidou o pregador errado. Mas eu louvo a Deus que eu estou no pré-congresso da Assembleia de Deus Belém de Limeira, não estou? E aqui ainda tem uma geração pentecostal, não tem? Aqui ainda tem uma geração que fala línguas estranhas, não tem? Deixa eu ver o barulho da geração que ainda fala línguas estranhas. Deixa eu ver a geração que não vai se dobrar, que não vai se vender. Cadê a geração que vai alvoroçar a Limeira e o Brasil? Alambega laia shabrega shavo, erlainde raya gaya shabrega daya ser. Alainde rai maya shamburigas. Alainde raya jaga shamburias. Raya rayas. Há uma glória invadindo esta casa. Há uma glória invadindo vidas aqui. Como profeta, como ministro do evangelho. Recebe renovo aí. Recebe unção aí. Recebe renovo. Deixa eu ouvir o barulho da geração. Deixa eu ouvir essa geração falar em línguas estranhas. Seja batizado agora. Seja renovado agora. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Agora é a nossa vez. Grite comigo, diga: chegou o século 21. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Chegou o século 21. Diga: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. O Congresso Nacional vai ter que ouvir, o Supremo vai ter que ouvir, o Brasil vai ter que ouvir. Tem uma geração que está pregando que Jesus está vivo, que vai voltar, e o Brasil está sendo sacudido de perna pro ar. Milagre está acontecendo. É a nova geração, é a nossa vez de alvoroçar este mundo. Ai, regaias. Além de rigaias, sejam cheios, sejam cheios. Ah, mas são doidos. Se ser doido é isso, eu vou sair daqui mais doido ainda. Além de rigaias, além de raias, limiamana e raias, anabraia gachapulio, rimigalaiam céu. Rimigo house, rimigo la playa set your house. Her life your ria your face. You be a house. Where I shall break the last. And a bria power of a city hall. Há uma unção sendo derramada sobre esta geração. Eu tenho urgência em derramar este grande avivamento. Estou procurando corações abertos e mente aberta para que eu faça a minha vontade. Igreja minha, recebam a apoteose da minha glória. Assim diz o Senhor: recebam agora a apoteose da minha glória. Agora! Legarias, leiras, nada parou a igreja. Uma geração foi contando a outra geração as grandezas desse Deus.
Pastor, me permita para concluir. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela aí, vira para ele aí. Faz assim, com todo respeito ético, pastor. Como eu estou com meu companheiro aqui, olha nos olhos dele, se você pode, e tem intimidade, se for íntimo do mesmo sexo. Não olha para mim não, olha para ele e diga para ele: não quero saber como você chegou no pré-congresso, quero saber como você vai sair dele. Diga: vou sair convicto que se depender de mim, vou impactar Limeira, vou impactar regiões adjacentes, vou impactar o Brasil, vou impactar o mundo. Faz um favor para mim, diga a ele: faz um favor para mim. Se a partir desse pré-congresso tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui alvoroçado para alvoroçar o mundo. Abraça ele, seja cheio, seja cheio. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram em Limeira, chegaram em Alagoas, chegaram no Brasil. Este é o peso da sua geração, da minha geração. O Espírito é o mesmo. Mudaram o cenário e os personagens, mas o Espírito é o mesmo. Ele está vivo, Ele é rei e Ele vem. Abraça esse crente que está do seu lado e diga: não desista. Ele está voltando. As bodas estão para acontecer. Aí o Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. 22:17 do Apocalipse, o Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. Deixa eu ver se tem alguém para voltar para Jesus. Deixa eu ver se tem alguém para aceitar Jesus neste culto. Veja se tem alguém afastado perto de você. Veja se tem alguém para voltar para casa. Alvoroçadores do mundo chegaram, foram expulsos da cidade, mas até hoje a cidade Veja se tem alguém para voltar. Venha, filha. Venha, filha, venha. Venha, filho, venha. Que Deus te abençoe, filho. Veja se tem alguém perto de você. Traga ele, traga ela. Traga ele, traga ela. Venha, filha, venha, venha, venha. Andar sozinho. Este é o evangelho que nós pregamos e cremos. Deus não desiste de você, filho. Deus não desiste de você, eu filha. Venha, filho, venha, filha, venha. Por ti. Preciso ser ajudado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Senão eu não vou conseguir.